tarde, pessoal. Boa tarde. Um ótimo domingo aí para todos nós que estamos aqui. Vamos aqui iniciando aqui mais uma live, hein, gente? Mais uma live aqui no canal Historiando com o Rodrigo Bastos. Voltando a fazer live aqui, gente. E hoje é uma live especial, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2026. Hoje fazem 472 anos que São Paulo nasceu. Foram vários nascimentos de São Paulo. Não foi um, não foi dois, foram vários, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho juntos aqui, tá? No canal para falar desses nascimentos, tá? Porque não foi algo assim, eles construíram uma cidade, foi algo mágico, foi algo planejado, foi algo único. Apenas a cidade de São Paulo poderia ter esse tipo de nascimento. Vamos falar um pouquinho de terminologias, vamos falar dos rios de São Paulo, e eu conto com a presença de cada um de vocês aqui. Vão aqui conversando comigo, mandando mensagem aqui no chat, vão entrando, vão se aproximando aqui, né? Como diz o dito popular da palavra, né? E a gente vai aqui debatendo um pouquinho sobre esses nascimentos, né? Os simbolismos, né? As profecias que a gente fala, porque foram os jesuítas que colaboraram para esses nascimentos. Então, assim, gente, muito obrigado aí quem foi entrando. Quem for entrar depois para assistir também, deixa um comentário, qual que é o assunto da próxima live que vocês querem ouvir aqui no canal, tá? Que a gente vai regulando aqui, que a gente vai estudando, que a gente vai junto produzindo conteúdo para vocês. Já vou pedindo para quem entrar deixar o seu like, tá, gente? Compartilhar, assistir aí, porque no nosso canal foi desmonetizado. Estou desmonetizado aqui e eu preciso aí monetizar novamente. Então, assim, conto com a ajuda de vocês aqui, colaboração de vocês para assistir aqui o conteúdo do canal. A gente estuda muito, produz demais aqui para que vocês consigam aí, a gente consiga novamente monetizar aqui o nosso canal Historiando com o Rodrigo Bastos, tá, gente? É, então, assim, gente, eu andei produzindo alguns shots, né, um tempo atrás. Tava produzindo todo dia um shot e agora eu vou produzir também agora lives novamente, né? Vídeos também, só que lives tem uma certa comodidade, que é só você abrir a câmera e gravar, né, gente? O vídeo tem toda a questão da edição também, né? Então, como tem essa questão da edição, leva um pouquinho mais de tempo. Então, às vezes, assim, na nossa comodidade aqui, né? A gente estuda, faz uma thumb e aí entra para fazer a live. Gente, se vocês verem olhando para baixo, olhando para os lados, é porque eu também estou fazendo live aqui no TikTok, tá? Estamos também no TikTok. Então, assim, tô falando para dois públicos aqui. O público do TikTok que tá me ouvindo e o público do YouTube. Estamos, assim, tecnológicos, né? Estamos tecnológicos aqui. E hoje falando sobre 472 anos da cidade de São Paulo aqui, tá, gente? Então já vou agradecendo a cada um que vai entrando. Quem for entrando, vai deixando um oi aí para mim, tá? E hoje a gente vai falar mais sobre 472 anos de São Paulo. Aí vocês vão falar para mim, da onde você está tirando essas informações, Rodrigo? Gente, eu sou professor, né, do estado de São Paulo, sou formado, tá? Tenho toda uma questão da graduação na história do Brasil e também tenho muitos estudos e muitas pesquisas no quesito da cidade de São Paulo. Então, São Paulo tiveram vários nascimentos, né? E eu tenho aqui alguns livros, né, que eu utilizei em pesquisas, né, para produzir conteúdos aqui já para o canal. Eu tenho esse livro aqui, Simbolismos e Profecias, na fundação do Estado de São Paulo. Esse aqui é do Luiz Augusto Bicalho Kell. Inclusive, tem até a dedicatória aqui que ele mandou para mim esse livro. Muito bom, tá? Muito legal. Livro muito produtivo. E eu tenho Os Nascimento de São Paulo, tá? Que tem aqui diversas colaborações de pessoas extremamente conceituadas, tá?
Então aqui tem o Aziz Absaber, antes de falecer, o geógrafo, magnífico, inclusive. O próprio Luiz Augusto Kell também, ele faz uma contribuição nessa obra. A Lila Schwartz, Nicolau Tchevchenko, tá? Muito bom, tá, gente? Nos Nascimentos de São Paulo, foi organizado pelo Eduardo Bueno, inclusive também tenho a dedicatória do Eduardo Bueno aqui para mim, nessas obras aqui. Então, assim, foram pesquisas que não estão saindo da minha cabeça, apenas informações que saíram da minha cabeça, são pesquisas que eu realizei e hoje estamos aqui reunidos para falar dos nascimentos de São Paulo. 472 anos da cidade de São Paulo. Quem for entrando aí, vai curtindo, gente, vai compartilhando, vai comentando, vai deixando um like aí que nos ajuda demais, tá, galera? Nos ajuda demais. Bom, gente, São Paulo nasceu muitas vezes, tá? Piratininga, né? São Paulo era indígena, era de povos originários. São Paulo dos Tupiniquins, São Paulo do Tipiriçá, do cacique de Piriçá, tá? Que foi esse indígena maravilhoso, o cacique de Piriçá, era um grande líder, né, dos Murubixabas, né, era o cacique, dono ali da região, e a filha dele era Bartira. E com quem a Bartira casou, vocês aí do YouTube, vocês aí do TikTok, que TikTok, né? Com quem a Bartira casou? Cara, ela casou com o João Ramalho. João Ramalho foi um indígena que nós não sabemos da onde veio e nem para onde ele foi depois. João Ramalho era português e pela história nós sabemos que o João Ramalho, que foi visto aqui pela primeira vez aqui em São Paulo, é um náufrago, é um degredado. São os dois, tá? Ele era um degredado e o seu navio, tá? Ele naufragou e ele chegou aqui em São Paulo misteriosamente. Não temos data, não sabemos que dia ele chegou, não temos documentos, né, físicos que nos mostram como ele chegou, alguma coisa que ele deixou anotado, tá? Então, em 1508, ali no Lago Amara, ali do Santo de São Vicente, subiu a serra, foi morar em Piratininga. Por quê? Porque ele casou-se com a Bartilha. Ele conseguiu ali conquistar a confiança do cacique Tibiriçá, tá? Trabalhava o tempo inteiro. Isso era o que os jesuítas diziam, tá? Ele subia, descia, caminhava 90 quilômetros por dia. E eu não tô brincando, tá, galera? Ele realmente caminhava. Tem uma carta, tá, do governador geral do Brasil, Tomé de Souza, que conheceu ele, disse o seguinte, tá, nessa carta: não tem nenhum fio branco na cabeça, tá? E caminha 90 quilômetros por dia. Já pensou vocês aí caminharem 90 quilômetros por dia? É muita coisa, né, gente? É praticamente de São Paulo a Campinas andando, né? E aí já parou para pensar uma coisa dessa? Caminhava loucamente mesmo, cara. Era um senhor de vários escravizados, tinha um exército de 5.000 homens. Mas a cidade que ele criou não deu em nada. A cidade que realmente iria se tornar São Paulo um dia, né? A São Paulo que não pode parar, né? A São Paulo que não podia parar ia se tornar o que se tornou através dos jesuítas. Foi fundada, né, no dia 25 de janeiro de 1554. Porém, tudo se inicia antes. Se inicia em 29 de agosto de 1553, que é o dia do quê? Dia do quê? Dia do quê, Tanica? Dia da degolação de São João Batista, Tanica. A Tanica aqui é minha esposa que tá aqui do meu lado, gente. E por que São João Batista? E por que São Paulo? Sabe? Alguém sabe me responder? O porquê São Paulo? Cara, São Paulo é a terra do recomeço. Era por isso que os jesuítas vão colocar, né, vão apelidar São Paulo, tá? De terra do recomeço, em nome, né, do apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, o apóstolo do recomeço, aquele que mudou do dia para a noite, né, de perseguidor para o maior propagador do cristianismo. Então, para todos aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados,
viesse para São Paulo recomeçar vossas vidas. É isso que vai se tornar ali o lema de São Paulo que vai estar lá no pátio do colégio, tá? Está falando aqui desses 472 anos, né, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então já vão deixando o like, gente, vão comentando o que tiver de dúvida, o que vocês quiserem interagir aqui, a gente vai conversando mais, vai aprofundando mais, que é esse assunto extenso que é os nascimentos, que foram diversos nascimentos. Vamos voltar aqui. Então, gente, o São Paulo, tá, cara, nasceu com o mapa astral. Os jesuítas calcularam cada minuto, cada instante, calcularam o momento correto, o local correto. Porque São Paulo nasceu num lugar de poder. Feng Shui, né, que aí nós chamamos, né, geomancia, são linhas mágicas da natureza, tá? É o triângulo histórico onde São Paulo nasceu, tá? Era um lugar totalmente sacralizado pelos indígenas que moravam lá. Era realmente um local de poder e acima de tudo, gente, era um ponto de convergência ou de divergência de cinco incríveis linhas trilhas históricas, tá? Trilhas pré-históricas percorridas pelos indígenas. É simplesmente inacreditável o que os caras nunca tiveram, nunca contaram pra gente no colégio, gente. Na vida real, São Paulo, esse triângulo onde fica a Praça da Sé, o Colégio dos Jesuítas, tá? Está lá até o dia de hoje. Dali saía, ou para ali chegavam cinco trilhas, e uma delas descia direto para a Serra do Mar, tá? Descia a Serra do Mar e chegava em Santos, que hoje, atualmente, é a Via Anchieta, gente. Que hoje nós descemos para ir para praia, a gente pega a Anchieta para ir para Praia Grande. Sim, gente, era uma dessas vias, era justamente isso, gente. Então, assim, ela continua viva aí, é histórica a Via Anchieta, ela não surgiu do dia para a noite, a Via da Anchieta. Ela existe até os dias de hoje. E, gente, por outro lugar que saiu uma trilha que até hoje existe, fica o Mosteiro de São Bento. Descia em direção ao Rio Tietê, pegava o Rio Tietê e ia pelo Vale do Paraíba do Sul, e chegava até o Rio de Janeiro. Que hoje é o quê? Hoje é o quê, Tanica? Hoje é a rodovia, a Via Dutra, gente, que nós pegamos. É uma das trilhas que vai para o Rio de Janeiro, que existe desde essa época do nascimento de São Paulo. Ali no Marco Zero, a gente não vê o Marco Zero? Se vir para cá, você vai para um estado, se vir para cá, você vai para o outro. Existe até os dias de hoje essas trilhas, né? Como disse para vocês, uma delas é a Via do Anchieta, que nós pegamos para descer para a praia. A outra é a Via Dutra. Depois havia outra trilha que saía do pátio do colégio, que ia, tá, da Praça da República, subia a Rua da Consolação, que era uma trilha indígena, tá? Chegava no topo da Avenida Paulista, que chamava Caaguaçu, a Grande Mata. Dali pegava a esquerda, ia em direção ao sul do Brasil, pegava o quê? Hoje havia qual? Regis Bittencourt, tá? Cara, levava até o Rio Grande do Sul. Essas trilhas que os indígenas realizavam, que os indígenas faziam, hoje utilizamos como rodovias para chegar até esses locais, tá? Se vocês gostam dessas curiosidades, vai deixando o like aí, gente, vai comentando, tá? Vai compartilhando, que são curiosidades dos nossos nascimentos de São Paulo, tá? Então, assim, a gente chegava no Rio Grande do Sul através de uma dessas trilhas. Só que outra vertente dessa mesma trilha, que descia a Avenida Rebouças, chegava até o Rio Pinheiros e seguia até o Peru, até Cusco, no Peru. Era chamado Peá-Biru, o caminho para o Peru, né, galera? Então, imagina só, beber um pouquinho de água aqui, gente. E ainda havia uma outra trilha indígena que também seguia pela margem do Tietê, só que em vez de seguir pelo Vale do Paraíba do Sul, dobrava na Serra da Cantareira e até as Minas Gerais. Cara, hoje é a rodovia Fernão Dias. Então São Paulo surgiu no meio desse entroncamento de trilhas indígenas, sempre engarrafadas, cheias de gente buzinando, que é os dias de hoje, já, né, estressadas, cheias de táxi, como é. Mas hoje nós temos essas rodovias, a Regis Bittencourt, a Via Dutra,
a Fernão Dias, com o nome desses bandeirantes hoje em dia, mas eram trilhas indígenas, trilhas desses povos originários, né, gente? Então, assim, São Paulo virou justamente por estar no centro, o coração dessas trilhas indígenas. Porque a América, o que é hoje a América, tinha sido ocupada muitos anos antes, 10 mil anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, né? Estreito de Bering e tudo mais, né? Por isso os caras tinham essas trilhas. Os caras eram caminhantes, tá? Os caras caminhavam a pé. E se o tal João Ramalho caminhava 90 quilômetros por dia a pé, tá? Os indígenas caminhavam muito mais, tá? Os indígenas caminhavam 90 quilômetros por hora, cara, correndo, cara. O cara, gente, é incrível, claro. Não é por hora, eu tô brincando, tá? Mas os indígenas caminhavam muito. Você sabe que hoje também que essas trilhas que os indígenas seguiram eram trilhas que tinham sido abertas pela megafauna, tá? Eram fauna de grandes animais pré-históricos, porque nós tivemos mamute, nós tivemos cervos, nós tivemos o caribu, nós tivemos o megatério, tá, gente? O megatério que é a preguiça gigante, tá? Então, assim, esses indígenas é, tiveram contato com esses animais colaboraram para abrir essas vias que nós hoje temos. Ó, o Thiago Pereira. Boa noite, Thiago. O Thiago colocou aqui. Por que é tão resumido na escola ou nos escondem? Boa pergunta. Bom, Thiago, eu como professor do estado de São Paulo, eu posso te responder aqui, tá? É resumido também por conta do cronograma que nós temos para passar para vocês. Nós não temos essa liberdade para planejar, por exemplo, uma aula sobre fundação do estado de São Paulo. É um cronograma que o Estado nos dá com os assuntos que eles querem que nós damos dentro daquele tempo. E se por acaso qualquer professor tenta sair desse cronograma, o Estado nos pune. É justamente isso, tá? Então, assim, não é nem pela questão dos professores não querer passar para vocês, mas, tipo, somos obrigados, porque o Estado faz uma prova cujo qual o conteúdo é feito pelo cronograma que ele nos passa. Se a gente não dá o cronograma que eles nos passam, os alunos vão mal nessa prova. Se os alunos vão mal nessa prova, a escola fica mal falada. Se a escola fica mal falada, o professor fica sem emprego. É justamente esse a questão. Então, assim, não é nem pela questão do professor também, tá? Eu não vou nem entrar no critério professor, mas sim também pela questão de a gente não ter essa liberdade, né? Essa falsa liberdade de cátedra que nós não temos realmente para conseguir passar um conteúdo. Eu, por exemplo, não tenho como passar um conteúdo que é Nascimento de São Paulo dentro da sala de aula sem eu ser punido no final. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, Thiago. Valeu aí pela participação. Vai deixando o like aí, vai curtindo. Qualquer dúvida, a gente volta aqui a conversar, tá? Então, depois dessas trilhas, gente, viraram grandes estradas líquidas, né? Porque elas conduziam uma rede, tá? Uma rede de rios. Então tem o rio Tietê, que conduzia ao rio Paraná, que conduzia ao rio Paraguai, que levava lá para cima do Mato Grosso. Então São Paulo, né? São Paulo, ela é o centro de diversas trilhas, né? É o centro de diversos caminhos que nos levam a outros lugares, tá? Então, assim, é fantástico o nascimento de São Paulo, porque começa, né, com os jesuítas, o José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, né, vindo numa expedição. O Anchieta, ele tinha um problema muito específico, que era tuberculose óssea. Eu nem sabia que existia isso, mas dentro das nossas pesquisas, nós vemos que ele tenta, né, entrar como jesuíta e ele não podia ter um passado judaico, tá? E o João Anchieta tinha uma família judaica. Então, assim, ele sabia que se ele entrasse pela Espanha como jesuíta, iriam investigar o passado dele, tá? E iriam ver que ele é judeu. Então, assim, por conta disso, ele vai para Portugal, ele vai entrar como jesuíta ali, tá?
e ele percebe que eles iriam fazer expedições justamente naquele novo mundo, né? Justamente naquelas terras novas. Então, assim, por conta disso, ele vai se manter sabendo que essas terras novas eram tropicais. Ele vai conseguir ter um melhor estilo de vida por conta dessa doença dele, que era um tuberculose óssea, tá? Então ele vai pegar o Manuel da Nóbrega, que tinha um sonho, né, de entrar em contato com os indígenas que eles falavam que era um sonho, os indígenas carijós, tá? Os indígenas carijós eram os mais pacíficos de todo o Brasil, eram os indígenas mais calmos que existiam aqui no Brasil, tá? E seria fácil de ensinar, né, o catolicismo, de ensinar a língua, né, o português e tudo mais. E tem mais, tá, gente? O Dom Inácio de Loyola, que foi um militar, né, ele era um militar ali, ele era capitão, ele vai levar uma bala na perna que vai fazer ele se tornar inválido para servir o exército do país dele. Então, assim, beleza? Tudo bem? Tamo aí, mandou, fala aí, tudo bem? Como vai? Então, assim, ele vai ensinar outros jesuítas, outros expedicionários a irem, né, para a guerra, como se fosse uma guerra mesmo, né? Que o que, que é essa guerra? Eles conseguirem arrebatar esses povos originários, esses indígenas, né, a se tornarem aí se tornarem aí adeptos ao cristianismo. Sim, sou historiador, tá? Estão me perguntando aqui, sim, eu sou historiador. Então, assim, por conta justamente disso, tá? Ele vai se tornar adepto aí a conseguir formar outros jesuítas, tá? Outros soldados, né? Como se fossem soldados mesmo, expedicionários, e esses que vão entrar é, é, vai entrar no assunto, né? Que é justamente catequizar os nossos indígenas, tá? Hoje a gente não tá falando sobre política aqui, tô falando aqui no TikTok, tá, gente? O pessoal tá querendo discorrer aqui. A gente tô falando um pouquinho sobre os nascimentos de São Paulo, o nascimento de São Paulo, tá? Eu tento evitar aqui assuntos políticos. Aqui eu sou apartidário, aqui a gente tenta passar a nossa história da melhor maneira possível, sem visões políticas, sem visões ideológicas, seja para um lado ou seja para o outro. Então, assim, a gente não comenta aqui sobre política. Estou tentando passar aqui a história do jeito que ela foi, e aí vocês tiram aí as suas próprias conclusões, tá, galera? Então, assim, tá falando que o som tá muito baixo. Tá muito baixo, galera, o som aí. Então, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês, tá? Se tiver muito baixo, né? Tá muito baixo aí o som? Dá uma olhadinha aí, todo conferindo aqui, tá, galera? Se tiver muito baixo, vocês me mandam novamente aqui. Aqui tá perfeito, gente. Qualquer coisa aí, se tiver muito baixo, dá uma olhada aí no computador de vocês, no celular de vocês, se quiserem aumentar, tá? Então, assim, por enquanto aqui tá ok. Bom, gente, voltando, né? Então, o Dom Inácio de Loyola, né, ele começa a formar esses que eram como se fossem soldados, né, conquistarem aí, né, outros cristãos, outros católicos, formarem, né, católicos, né? E aí eles chegam aqui em São Paulo, passando por muitos perigos, tá? Porque assim, existiam diversas tribos que eram antropofágicas, tá? Eram tribos, desculpa, tá, gente? Eram tribos que consumiam a carne dos seus rivais. Não eram aquela palavra com C, tá? Eles não consumiam para alimento, tá? Eles consumiam para pegar uma força dele, daquele guerreiro que eles finalizaram. Era justamente isso, tá? Então, assim, eles eram antropofágicos e não aquela palavra com C. Não posso falar porque senão derruba a live, tá? Então, assim, por conta disso, eles tinham
passaram por diversos perigos. Fora que aqui no Brasil existiam os germânicos, tá? É... Ah, tá. Beleza. Gisele. Ah, beleza. Fechou. Eu vou aproximar aqui o fone, tá? Obrigado aí, Gisele. Gisele, isso. Obrigado. Então, justamente por isso, eles passaram por diversos perrengues aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque existiam também mercenários aqui, tá? Germânicos, extremamente perigosos, que se aliaram com algumas tribos indígenas eh, extremamente rebeldes, tá? Então, assim, quem vai proteger esses jesuítas, que era o José de Anchieta, que era o padre Manuel da Nóbrega, foi justamente esses indígenas que vão ajudar eles a fundar o estado de São Paulo, que eram os tupiniquins. Os tupiniquins vão pegar ali o Anchieta e o Manuel da Nóbrega, vão levar para o João Ramalho, gente, antes de levar para o Tibiriçá. O João Ramalho vai conseguir conversar com ele, falando português, com os dois, e assim o João Ramalho vai fazer essa ponte com o Tibiriçá, porque ele era casado com a filha do cacique, que ele era o Muxurubixabaçu. Isso aí era uma posição muito alta. Ele governava todos os indígenas, tá, daquela região, os tupiniquins. Então ele tinha uma força muito grande. Então ele estar próximo do cacique de Beiçar era estar próximo do poder ali, né, do que era decidido, do que era falado para aqueles indígenas. Então, a partir disso, né, eles vão conseguir ali partir para fazer uma catequização nos indígenas. Então, José de Anchieta ele vai conseguir ali fazer e interagir, estudar muito, né, o Tupi-Guarani, que era a linguagem daqueles indígenas. O pessoal tá falando boa noite aqui, tá? No YouTube para mim tá bom, o Adolfo falou. Beleza, tá? Gente, por conta disso, ele vai conseguir ter esse contato, tá, com os indígenas, tá? Com esses indígenas. E ele consegue ter contato com diversos rios, tá? Da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que hoje nós conhecemos, tá? Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando aqui. Gente, vai deixando o like quem for entrando, tá? Quem tiver gente que gosta desse tipo de conteúdo, gosta de história, ajuda a gente aí, compartilha, tá, gente, para outras pessoas, tá? Se puder assistir, porque meu canal tá desmonetizado. Eu fui desmonetizado aí por conta de algumas coisas que aconteceram aí, de alguns assuntos que nós abordamos aqui, e eu tô tentando recuperar a monetização, tá? Então aqui também tô aqui no TikTok. Quem me conhece aqui no TikTok, eu sou o historiador Bastos, tenho o canal no YouTube Historiando com Rodrigo Bastos, tá? Que eu tô fazendo live lá também. Então, assim, quem puder assistir, eu preciso de 4.000 horas novamente. E eu tô com 1.400 horas. Então, quem puder assistir, deixar o like, compartilhar, ajuda demais a gente que foi desmonetizado, tá, gente? Muito obrigado aí quem estiver entrando. Vai deixando o like, vai compartilhando, vai comentando. Quem vai aumentando o engajamento, o YouTube vai divulgando, o TikTok vai divulgando e vai entrando mais pessoas pra gente interagir aqui. Beleza? Então o Anchieta, gente, vai entrar em contato com rios, tá? Com rios que nós, tá? Já estamos acostumados. Nós já falamos de algumas trilhas, tá? Quando a gente chega na Sé, nós temos ali o Marco Zero. O Marco Zero mostra diversas trilhas que eram dos indígenas que hoje nós apelidamos com nomes de bandeirantes. Então eu falei para vocês de algumas trilhas aí, né? A Fernão Dias que leva para Minas Gerais, que eram trilhas, né, do nosso estado de São Paulo, tá? Que eram trilhas desses indígenas, desses tupiniquins, tá? Que eu já falei para vocês que eles andavam 90 quilômetros por dia, tá? Então, assim, eram caminhos que eram conhecidos, né? Havia Anchieta, né? Que pegava, descia ali e saía
da Praça da Sé. Dali chegavam 5 trilhas e uma dessas trilhas descia a Serra do Mar e chegava em Santos, que é a Via Anchieta. Outra que sai do Mosteiro de São Bento, quem mora em São Paulo conhece o Mosteiro de São Bento, descia em direção ao Rio Tietê, pegava o Rio Tietê, ia pelo Vale do Paraíba do Sul e chegava até o Rio de Janeiro. Essa estrada, essa trilha ficou conhecida como Via Dutra nos tempos de hoje. Depois havia outra trilha que saía do pátio do colégio e até hoje, né? Lá é a Praça da República, né? A gente subia ali a Rua da Consolação, que era uma trilha indígena, chegava no topo da Avenida Paulista, que chamava Caaguaçu, a grande mata, aquela região da Avenida Paulista, e dali pegava para a esquerda e ia em direção ao sul do Brasil, que hoje é a rodovia Regis Bittencourt. Cara, levava até o Rio Grande do Sul essa trilha. Outra também, que é a outra vertente dessa mesma trilha, a gente descia a Avenida Rebouças, chegava no Rio Pinheiros, se você seguisse direto no Rio Pinheiros, dava direto, tá? Ao Peru, até Cusco, no Peru. Esse caminho era chamado Piabiru, caminho para o Peru. Então, assim, esses jesuítas entraram em contato com esses caminhos, com essas, tá? Culturas, tá? O cara falou que. Ó, o Thiago falou que tentei comprar seu livro e não consegui. Thiago, tenta entrar no link. Tem um link aí da Will Clap, tá? Se você não conseguir, a gente dá uma olhada para ver o que tá acontecendo. Mas assim, era para conseguir, tá? Se foi pela Will Clap, é só você entrar lá que tá disponível. Até então não falaram nada para mim, tá? Depois tenta entrar novamente, tá? Para conseguir. Daí a gente conversa. Qualquer coisa, me manda uma mensagem no Instagram que a gente tenta resolver isso. Eu mando um link, converso com eles lá e mando pra você, tá? Historiador Bastos é o meu Instagram, se você quiser conversar depois, tá? Mas assim, muito obrigado aí pela confiança. Então, gente, então esses indígenas entraram em contato com essa cultura, tá? E ali o Anchieta, ele vai pegar ali e começar a estudar os rios de São Paulo, porque nós temos esses rios extremamente conhecidos. Qual que foi o primeiro rio que o José de Anchieta vai estudar? O rio Anhangabaú, tá? Do outro lado tinha o rio Piratininga, depois ficou conhecido como Tamanduateí. A Anhangabaú, o que quer dizer Anhangabaú, gente? Vocês que estão aí na live, vocês sabem o que que é? Quer dizer rio do Ayangá. E o que que é Ayangá, galera? Ayangá era uma entidade, era um ser elemental, era um veado branco, tá? Um veado branco com os olhos vermelhos de fogo que aparecia à frente do caçador, né? Existiam caçadores na época, tá? E que tinha matado fêmeas prenhas, e tinha matado filhotes, o que tinha matado animais, né? Na época do estanco, quando não podia matar. Os indígenas tinham medo desse trajeto, que falavam que os espíritos do mal estavam ali e perturbavam as pessoas que passavam pelo vale do Ayangá, vale do Anhangabaú, que era um espírito perturbador, que era como se fosse um demônio, vamos falar assim, tá? Que fazia as pessoas se perderem, se suicidarem ali dentro, se matarem. História de terror, tô contando história de terror aqui indígena, tá? Que existiam, que hoje esse aí for perambular aí, o Vale do Anhangabaú foi pago para várias tragédias, né, gente? Os indígenas sabiam qual era a época de caçar, qual é a época de não caçar, tá? Quando que existia pessoas caçando dentro, tá? Das matas, os jesuítas, que seriam responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo, né? Que fundaram ali o Colégio São Paulo de Piratininga, que a gente vai chegar lá, né? Eles escolheram a data, escolheram o local, fizeram todo aquele mapa astral, todo aquele estudo, né? Eles vão traduzir o Anhangá por diabo, demônio, né? Que foi essa coisa do Vale do Anhangabaú, né? Só que o que vai acontecer, gente? Eles vão estudar também outro rio para fundar o estado de São Paulo. Era um rio sagrado. Por isso que até hoje tu passa ali no Vale do Anhangabaú, onde fica o viaduto do chá, né? Ali foi capital do café. Então, cara, tu sente ali uma vibe, né? Uma vibe estranha. Ali ficava um rio menor,
né? Ele fazia uma curva assim e se jogava nessas águas de encontro. Era um rio afluente do Tamanduateí, gente. Tamanduateí. Vocês conhecem aí, quem mora no estado de São Paulo, conhece o rio Tamanduateí, que era chamado de Piratinga, que quer dizer rio do peixe seco. Porque ali tinha um afloramento de rocha, onde faziam a piracema. Os indígenas capturavam ali, colocavam ali a piracema para secar, faziam um charque de peixe, tá? Fazer peixe seco. Piratinga quer dizer peixe seco. Mas o rio, realmente, pelos indígenas, chamava Tamanduateí, tá? Tamanduateí significa rio de diversos tamanduás. Os tamanduás iam lá tomar água, se hidratar, tá, gente? Então, assim, é um rio afluente, tá? Que, que fazia afluente com o Vale do Anhangabaú. Esse rio, tá? Do Tamanduateí, que eu acabei de falar, que significa na sonoridade tupi, Rio dos Tamanduás, vai ser afluente em outro rio que entraria para nossa história, que é o rio Ipiranga, tá? Ipiranga significa vermelho, tá? É o rio vermelho, vem de verme, né? Você sabe. A palavra vermelho vem de verme mesmo. Ipiranga quer dizer vermelho em tupi, o que significa rio vermelho. Era um rio barrento. O pessoal tá falando boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que for entrando aí, gente. Vai deixando o like, vai curtindo, vai compartilhando. Me ajuda demais aí, gente. Muito obrigado aí quem foi entrando. Então, assim, o rio Tamanduateí, que era afluente ao rio Ipiranga, o rio Ipiranga significava Rio Vermelho, gente, tá? E aí a gente começa a descobrir o que significa os nomes, tá? Que nós temos aí no nosso estado de São Paulo. Ipiranga, Tamanduateí, são nomes clássicos da nossa cidade de São Paulo. Eu penso aí em escrever alguma coisa sobre a nossa cidade, os nascimentos, tá? Porque os livros que nós temos, a maioria deixaram de existir, tá? Esses livros que eu tenho, inclusive, as editoras não produzem mais. Então eu penso em fazer uma pesquisa aí e lançar alguma coisa sobre esses nascimentos de São Paulo, gente. Então, assim, o Anhangabaú está soterrado, o rio do Anhangabaú, tá? Ele foi todo canalizado, ele era sinuoso, ele foi o primeiro retificado e canalizado em São Paulo, tá? Então, assim, gente, o que a gente nos ensina, o que a história nos ensina é que São Paulo foi fundado por causa do Tietê, tá? Foi fundado mesmo através do Tietê com o Rio Pinheiros, o encontro do Pinheiros, o Rio dos Pinheiros, que eu não sei como era o nome em tupi, mas o Rio dos Pinheiros que significava justamente, né, por conta da árvore, né? Das árvores que ali estavam, tá? Então os tupiniquins, né, pelo caminho do Padre Anchieta, né, subiu a grande muralha, tá, do Rio Sagrado e do Tamanduateí, tá, para chegarem à Baixada Santista, né, que é a grande muralha da Serra do Mar. Então eles vão fazendo esses estudos, gente, descobrindo, fazendo esses caminhos que hoje, né, nós utilizamos aí em rodovias, chegamos em locais, queremos ir para Rio de Janeiro, queremos ir para outros estados. Esses rios, esses caminhos foram descobertos através dos jesuítas, né? Que nos traduziram através de cartas, pesquisas, né? Que nos levaram a chegar a esses caminhos que nós temos hoje e hoje são apelidados por nomes de bandeirantes, tá? Então, como eu disse para vocês, Regis Bittencourt, a Via Dutra não é o Dutra não era Bandeirantes, tá? O Dutra foi um dos presidentes, né, que nós temos, o Henrique Gaspar Dutra. Então, assim, tudo isso foi descoberto pelos jesuítas que aqui chegavam. Então, eles fizeram um estudo, tá? Aqui, Piratininga, era a cidade de Piratininga, tá? Existia a capitania de São Vicente, já que era extremamente tradicional e antiga. O que, que os jesuítas vão fazer? Se unirem com o cacique de Tibiriçá e vão falar: vamos fundar uma cidade. Uma cidade para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, gente. Olha que fantástico. E aí, o que, que eles vão fazer?
Essa ideia surge, né, misteriosamente quando, tá? E qual data que eu já falei no começo da live? 29 de agosto de 1553. É uma imagem forte, porque foi o dia da degolação do João Batista, tá? O João, o batizador, desculpa, gente, aquele que batizou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, foi nesse dia que eles tiveram esse relance. E a partir daí eles começam a fazer estudos xamânicos, né? Geomancia, fazer o estudo do Feng Shui, fazer as linhas, explorarem essas trilhas para chegar no lugar perfeito. Eles queriam um lugar perfeito, que não é hoje, que é o Marco Zero. Aquele Marco Zero, ele não é o Marco Zero de verdade. O Marco Zero de verdade é onde atualmente está o pátio do colégio, que foi o colégio que os jesuítas catequizaram os indígenas. Ali surgiu a cidade de São Paulo. Se vocês forem perceber, né, ninguém é meio maluco de ir meia-noite para aquele lugar ali, porque ali, infelizmente, dizem que melhorou, mas não sei se tá tão bom assim para você chegar lá meia-noite. É que se você chegar meia-noite, você vê a lua centralizada na ponta, tá? Do colégio, do pátio do colégio ali, que é uma cruz em cima. Você vê a luz da lua chegando ali naquela ponta da cruz, batendo e ali fazendo uma sombra perfeita, tá? Foi uma sombra perfeita justamente por esse estudo. Eles queriam um lugar energético, um lugar onde linhas imaginárias, então trópicos se cruzam ali, tá? Para fundar uma cidade que de dentro para fora se tornaria São Paulo, tá? Então assim, eles pegaram uma data perfeita, que foi dia 25 de janeiro de 1554, em homenagem a quem? O apóstolo dos gentios, o apóstolo do recomeço, que é São Paulo, tá? Paulo de Tarso, né? Bebendo um pouquinho de água aqui, gente, que não é fácil ficar horas falando informação, tá? Então, assim, o Thiago falou muito bom a live. Muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado aí pela presença aí sua aí. Obrigado aí pela comunicação, pela colaboração, tá? Se puder compartilhar, curtir, comentar e deixar um comentário depois, eu agradeço muito, tá? Então, assim, ele vai apelidar de São Paulo, tá? Eles vão pegar o dia do quê? O dia da morte de São Paulo, para justamente esse dia se tornar o dia da fundação da cidade de São Paulo. São Paulo de Piratininga vai se tornar aqui. Mas aí, no dia 25, tá? No dia 24, na verdade, de janeiro de 1554, eles vão planejarem. Ele, José de Anchieta, com Manuel da Nóbrega e o cacique Tibiriçá, eles vão chegar um para o outro e falar: vamos fazer o ritual para que o ápice desse ritual seja finalizado à meia-noite do dia 25. Como eles sabiam o horário? Ah, eles vão pegar o relógio e olhar que é meia-noite? Não, eles sabiam pela lua, gente. Eles sabiam as transições do dia pela lua, pela sombra que se fazia, tá? É extremamente fantástico, porque eles pegaram o local perfeito, pegaram ali 5.000 indígenas. Esses 5.000 indígenas, eles pegaram a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhado pelo José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega e João Ramalho. Eles ensinaram a essas tribos a falar português e a orar o Pai Nosso em Tupi-Guarani. Então eles dançavam e oravam em Tupi-Guarani, e quando chegou próximo da meia-noite, eles oraram juntos o Pai Nosso em português de Portugal, gente. Então assim, foi um ritual, eles dançavam e carregavam aquela cruz, e ali, naquela cruz, eles fincaram onde hoje é o pátio do colégio, e ali eles vão fundar o pátio do colégio, e ali se tornou São Paulo. E até os dias de hoje, se vocês forem lá na Sé e irem lá no pátio do colégio, tá a plaquinha escrita, o que eles escreveram naquela época lá. Hoje é o Museu Anchieta, o pátio do colégio.
Para todos aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados e quiserem um novo recomeço, cheguem, aproxeguem-se para a cidade de São Paulo, a cidade do recomeço, batizada com o nome do apóstolo dos gentios, o apóstolo do recomeço, São Paulo, gente. E assim se funda São Paulo e ali se torna essa cidade aí, nessa metrópole que abraça, né, que nos permite, né, receber povos de diversos locais, né? Então, assim, todos aqueles que querem um recomeço, que querem recomeçar a vida, que quer abrir um comércio, que quer buscar uma nova vida, sai dos outros estados e vem para São Paulo. São Paulo é enorme, é imensa, tá? Tem dimensões e tem territórios, tá? Tem população do tamanho de um país. Eu acho que nem, se eu não me engano, a Itália não tem o tamanho de São Paulo, gente. Um país não tem o tamanho de São Paulo. Então, a gente tem dimensões aqui, né? O nosso Brasil tem dimensão continental, cabe diversos países dentro do Brasil, tá? Então, assim, a nossa história é uma história magnífica. O nascimento de São Paulo foi mágico, foi um estudo geográfico, foi um estudo de linhas, de Feng Shui, tá? Cultura asiática aqui, cultura indígena, xamânica, junto com a cultura religiosa dos jesuítas, misturando um ritual perfeito, em um horário perfeito para fundar essa grande cidade, esse grande estado que vai se tornar o nosso estado de São Paulo, gente. Então, assim, nesses 472 anos, vamos refletir, tá? Essa grandiosidade dessa cidade que foi São Paulo, gente. Então, assim, eu acho fantástico nós sabermos, conhecermos, tá? O que é, tá? O que foi São Paulo, esses rios que eu falei pra vocês, tá? Pinheiros, é, hoje, né, que é as nossas trilhas, né? Esses rios que banhavam essas trilhas, o Tamanduateí, o Rio Pinheiros, o Anhangabaú, isso é muito tradicional de quem mora em São Paulo, tá? Porque pega metrô e a maioria dos nossos metrôs possuem esses nomes, tá? Tatuapé, tá? Você vai para a região do Capão Redondo, você vai para a região de Guararema, que é em São Paulo também. Você vai para Guaianazes, que era um nome de tribos, gente. De tribos indígenas, os Guaianazes eram indígenas que tinham o cabelo vermelho, tá? Punk, e eles faziam rituais com seres humanos. Depois vocês procuram, eram extremamente rebeldes. É que eu não posso falar aqui, porque dependendo do que eu falar, eu perco a live. Mas assim, eram extremamente complexos esses indígenas, os tupiniquins, os tupinambás, que não eram daqui, tá? Os tupinambás, eles são baianos e cariocas, tá? Existiam também essa rivalidade. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, tá? Essa rivalidade São Paulo-Rio de Janeiro. Os tupinambás falavam que os paulistas, né, os tupiniquins, eles eram trabalhadores e a praia deles eram horríveis, né? O mar deles eram horríveis. E aí os tupiniquins falavam que os tupinambás eram preguiçosos, que não trabalhavam, que vivia descansando, e eram os cariocas hoje, tá? E hoje, exatamente, é que o Adolfo tá falando, pior que essa rivalidade existe até o dia de hoje, e existe mesmo, tá? Existe mesmo, de falar, o paulista fala muito rápido, o carioca fala mais devagar, o carioca é mais tranquilo, porque tem os mares, tem as melhores praias, e tem essas coisas, essa rivalidade que nós vamos recebendo aí, tá? Que é desse tempo dos indígenas, nós reproduzimos. Então, por isso que eu falo, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, tá? Nós repetimos tradições que vêm das épocas dos indígenas. Que nem a gente fala, foi em Portugal. Tá, Portugal, mas a gente tem tradições indígenas, por exemplo. A gente toma banho todo dia, tá? A gente não é igual português da da época de Portugal, que tinham. Eu até falei na última live que eu falei sobre o descobrimento, que eles ficaram assustados que os indígenas aqui tomavam muito banho e se depilavam. Tá? Os indígenas já se depilavam naquela época. Os homens e as mulheres eram depiladas. Não com gilete, né, gente? É o que a Tanica tá falando é verdade. Não com gilete. Eles esfregavam a língua do pirarucu.
A língua do pirarucu era extremamente áspera e eles se depilavam, não tinha pelo nenhum. Tá? Tem cartas aqui falando assim, meu Deus, o que que era é isso? As indígenas têm as suas partes íntimas depiladas, os homens não possuem nenhum pelo. Então imagina, esses caras que mal tomavam banho, né? A gente pega uma cultura europeia que, por exemplo, os monarcas, o Luís XIV, que foi o rei absolutista, tomou 2 banhos na vida dele. O primeiro banho foi quando ele nasceu para ser batizado. O segundo banho foi para cuidar de uma ferida que ele tinha no final da vida dele. Então ele tomou um banho na hora que ele nasceu, tomou outro banho na hora que ele morreu. Então assim, imagina o que que era isso, gente. Se a gente pegasse esse tipo de cultura. Não que nós não temos culturas portugueses também, de Portugal, tá? A gente tem diversas culturas. Cultura do azeite, de nós termos sempre o azeite, a oliva, tá? A nossa língua também, que hoje, né, nós modificamos, damos uma brasilidade para a língua, mas não deixa de ser de Portugal também, a língua portuguesa, tá? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo descontraído. Eu agradeço a vocês aí, a presença de cada um. Quem for entrando depois, eu agradeço também. Muito obrigado, tá, gente? Deixa um like. Quem entrar depois, comenta aí o que que vocês acharam da live, tá? O que que vocês acreditam aí, o que que vocês aprenderam, o que que vocês querem ouvir em outras lives que nós comentamos, que nós trazemos. Temos diversos assuntos aqui do nosso Brasil, temos mais assuntos de descobrimento, temos época da monarquia, época da regência, nós temos aqui várias histórias da colonização, da escravidão, por que não também a gente abordar esse fato, tá? Dê nomes também para a gente trazer alguns convidados aqui, voltar a trazer alguns convidados, né, que eu trazia sempre também. Vamos ver se eu consigo, né? Tem alguns que fogem, tem alguns que não querem, tem alguns que não dá credibilidade, tá? É, E eu agradeço muito, tá? Tem um historiador aqui que até a Tânica tá falando que eu gosto muito aqui, que me desprezou legal aqui na minha frente. Desprezo total, ele me mediu ali, sim, me desprezou, mas tudo bem, né? Fiquei 1 hora pra ver ele e o cara me desprezou total. E ele sabia, me conhecia, tá? Porque ele me conheceu. Muito bom, fazia tempo que eu não te via. Obrigado, viu, Gisele? Muito obrigado. Chame Laudelino. Laudelino, eu vou anotar, tá? Vou anotar pra ver se eu consigo chamar. Não sei, tem o segundo nome dele, Gisele? Depois você me passa, porque aí eu trago ele. Tento trazer, né? Eu te falei. Tem alguns aí que me desprezam, mas vamos ver. Teve um que eu fui chamar pra fazer uma live e ele falou pra mim que eu tinha que comprar 10 mil livros dele. Eu falei, meu filho, 10 mil livros, não tenho 10 mil livros nem pra fazer do meu. Eu vou comprar o seu. Então, assim, tem essa complexidade aí que é essa batalha de egos que nós temos aqui na área da história, na área da pesquisa. Mas, assim, se for possível, por que não, tá, gente? Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado aí, vocês estão ajudando, colaborando aqui com o canal a voltar a monetizar, tá? Preciso aí de 4.000 horas, preciso batalhar. Quem puder aí, compartilhe com outras pessoas que gostam do assunto, tá? E viva São Paulo, viva esses 472 anos de São Paulo.